Estamos aqui de volta nos bastidores da paixão e essa semana a gente tem um convidado muito especial, né, Paulo? Pois é, o Wagner Salles, que além de ator, ele entende de moda, entende de vida, entende de muita coisa, inclusive são coisas que ele próprio deve falar, né? Já que ele está aqui, Não, é importante ouvi-lo sobre isso. Você agora Uma pode honra, falar. um prazer estar conosco. Tudo certo. É um prazer estar com vocês, rapazes. A gente tá muito ansioso, né, com tudo que vem acontecendo. A Paixão de Cristo entrando no seu segundo ano pós liberação das restrições por conta da pandemia. Então... É o segundo ano com gostinho de primeiro, né? Exato, porque o ano passado a gente fez meio que um ensaio, né, de tudo. A gente foi porque tinha que fazer. Foi o primeiro evento, né, autorizado em Pernambuco, né, depois do fim das restrições públicas, né, em relação à aglomeração, a número de pessoas. E a gente fez uma Paixão de Cristo bem diferente. Foi bem atípica, sabe? Até o clima era outro. A gente, inclusive, só teve um coquetel que foi muito restrito também, porque a gente é muito acostumado a festas, tal, pós-espetáculo, a comemorar sempre o sucesso. Mas a gente comemorou esse sucesso de uma forma muito incítrica, muito dentro da gente, porque a gente sabia que era necessário estar presente, estar ali, né? Porque se não tivesse, não teria mais. Então, a Paixão de Cristo do ano passado, de 2022, ela foi essencial para que todas as próximas voltem a acontecer. A gente quer lembrar você, né, de você curtir, né, de já deixar o seu like, se inscreva no canal, né, no OpinaCast. Não deixe, né, de deixar o seu comentário também aqui embaixo. Então faz aí, né, alguma sugestão, algo que você tenha para contribuir, ou talvez também sugerindo algum convidado. E o Patrick vai mostrar um pouquinho isso, né, e para a gente nas redes sociais, inclusive... Estamos aqui na página do conteúdo YouTube. E também tem aqui a página do Paulo. Você chegar aqui, só é clicar aqui na parte comprar seu ingresso. Se ainda não comprou, né, não perca essa oportunidade. E já sai direto no site, pode comprar e garantir seu lugar nesse grande espetáculo. E eu queria saber de você, Wagner, como surgiu a oportunidade de participar desse espetáculo? Patrick, essa oportunidade surgiu... Eu acho que em 97, acho que você não era nem nascido, em 1997, se eu não me engano, Carlos Reis e Lúcio Lombardi tinham acabado de assumir a direção da Paixão de Cristo, né? Carlos e Lúcio voltando para a Paixão de Cristo com a saída de Pimentel. Então eles olharam aqui para o Agreste e decidiram convidar atores do Agreste. Então esse grupo, né, de Caruaru, que só vem crescendo a cada ano, porque são atores realmente muito comprometidos com sua profissão, surgiu naquele ano, né? E eu estava lá no meio, meninote, né? Sempre estudando teatro desde pequeno. Comecei com 5 anos de idade, minha carreira. E aí surgiu o convite, né, do próprio Carlos. Eu fui fazer o teste. E eu lembro que a primeira pergunta do Carlos foi: qual é a sua altura? E eu naquela época já tinha 1,82 m de altura, né? Então eu acho que eu parei de crescer com 15 anos de idade. Então imagina, qual é a sua altura? Nossa, que pergunta, né? Diferente. Pergunta diferente. Aí eu disse, né, eu tenho mais de 82. E eu estava fazendo na época Antígona, de Sófocles, que era dirigido por João Albuquerque, né, do TEA, Teatro Experimental de Arte, que é uma grande escola para todo ator que começa e que realmente leva a sério a sua arte, principalmente aqui em Pernambuco, começar pelo TEA. E eu estava com a Arari Agemiro, com direção de João Albuquerque, fazendo Antígona, né? E eu fazia Creonte, que era o antagônico à Antígona. E ele me perguntou isso também. Então ele meio que se assustou pela minha pouca idade, pelo espetáculo que eu estava fazendo e pelo peso que eu tinha no personagem. Me chamou para uma conversa, né? Lembro também que o Francisco Torres foi uma grande ajuda nessa ligação, né? Nesse momento de conhecer o Carlos. E aí a gente foi para a conversa e no mesmo dia eu assinei o contrato. No mesmo dia. E logo após isso, começaram os ensaios. Os ensaios eram muito difíceis, porque eles eram em Recife. Então nós íamos todos os dias para Recife. De segunda a sexta-feira. Todo dia. Então é querer muito fazer teatro, viu? Porque não compensava nem a questão da distância. Mas era tão mágico fazer a Paixão de Cristo que poderia ser em qualquer lugar eu iria.
Aí nos outros anos eu comecei a me mudar esporadicamente para Recife. Passava 6 meses em Recife, 6 meses em Caruaru. Porque na época da Paixão de Cristo, eu vou melhor ficar por aqui mesmo, né? Que aí eu já fico ensaiando, fico morando perto no bairro onde era localizado os ensaios, que era no estúdio de dança, na Jaqueira. Então surgiu assim, com o convite de Carlos Reis, depois eu conheci o Lúcio, estamos aqui até hoje, né? Em memória a Carlos, né? Que é um grande amigo, que eu costumo dizer que quando as pessoas elas se vão, elas não perdem a conexão com a gente, elas apenas estão em algum lugar que a gente não consegue ver, mas consegue sentir. Então, Aí na questão dos ensaios, passou basicamente quanto tempo em Recife? E hoje em dia é feito onde? então, os ensaios a gente ficou tendo esse processo de ensaiar todos os dias em um estúdio de dança, eu acho que por uns 6, 7 anos, quiçá 10, né? Mas aí, de repente, alguém teve uma brilhante ideia, por que é que eles não ensaiam no local? Né? Porque a gente ensaiava num local em que a gente tinha que imaginar coisas. Imaginar uma pedra, imaginar um cenário, imaginar um palácio de Herodes. E aí, de repente, a direção percebeu que tal trazer os atores 10 dias antes e eles ensaiam 10 dias aqui. Então, a gente começou a ensaiar na Paixão de Cristo, né, dentro do teatro, durante esse período, 10 dias antes. E aí, a gente consegue realmente, né, entender o espaço físico do ator, para onde eu tenho que me virar, para onde eu tenho que ir, para onde eu tenho que me movimentar. Então isso ficou muito mais prático para a gente, porque antes, quando era nesse estúdio de dança lá na Jaqueira, a gente achava que ia para um lugar, achava que andava tantos passos, mas quando chegava em Nova Jerusalém, que é tudo muito maior do que já é, a gente começava a entender que não, de 10 passos que eu dava no ensaio, eu tenho que dar 50 lá na frente. Então foi muito melhor, é muito mais cômodo para todo mundo, né, que a gente esteja lá, e muito mais barato também, né? No sentido de produção, de locomoção também, que todos estejam juntos ao mesmo tempo, porque a gente consegue ensaiar e na quinta-feira já tem ensaio de figurino, na sexta tem ensaio para autoridades e no sábado já estreia. Legal, legal. E na questão dessas... Quais foram os personagens que você foi passando? Então, eu comecei como era figuração especial, que era uma palavra dada a modelos e atores que estavam começando no espetáculo. E aí eu lembro que em algum momento o Carlos falou, eu acho que ele consegue fazer um centurião romano, então vamos ver se rola. Né? E eu fui lá e fiz. E a gente teve nesse mesmo ano, acho que 97 ou 98, nós tivemos um especial para as autoridades, acho que era um concurso ou um curso, eu não lembro bem o que era, qual era o evento, que a gente teve uma Paixão de Cristo em outubro. Um único espetáculo, um congresso comprou, um único espetáculo, imagina o tamanho do congresso, viu? Comprou para os seus congressistas, para eles celebrarem um espetáculo da Paixão de Cristo. E a gente foi. E aí o Elias Glazer, se eu não me engano, o Elias ele fazia o demônio. E ele quebrou o pé no dia de apresentar, na manhã do espetáculo. Então, no cronograma dos atores, quem estava mais distante da cena do demônio era eu. Então, daria tempo de eu fazer o demônio, depois trocar de roupa e fazer outra coisa. E aí, na manhã, chega Carlos na minha porta do quarto, né, e fala, olha, tá aqui o texto, tá aqui a fita, porque na época era fita cassete, tá aqui a fita cassete. Você topa fazer o personagem do demônio? E eu não tinha fala alguma no espetáculo. E naquele momento em diante eu tinha milhões de falas. Né? Claro que eu topo, lógico que eu topo. Você consegue fazer? Consigo, óbvio. E segurei a onda, né? Claro que eu faço. Quando ele saiu, eu gritei, né? Vibrei e tal. Fui, decorei o texto, a gente teve um ensaio durante o dia. Fizemos o espetáculo, deu tudo certinho. Num outro ano, eu lembro que a gente tinha uma reunião para... fazer a leitura dos atores que iriam fazer os personagens. Era tudo muito pomposo. E aí, Carlos vai e me dá de presente um dos demônios do Horto, né? Do Horto não, da primeira cena, que é a tentação de Cristo. Né? Então eu faço um desses demônios e faço ele até hoje. Além de outros personagens também. Ah, interessante. E na questão de estar lá, você sentiu muita diferença
quando vê o público, porque querendo ou não, você começou no teatro fazendo geralmente apresentações menores, bem comparado a Não, lá. não existe nenhum teatro que caiba 10 mil pessoas, a não ser um estádio de futebol. Não é? Então, por mais que a gente ache que um teatro é gigantesco, 1.200 pessoas, 2.000 pessoas, não se compara à Fazenda Nova, nada se compara à Nova Jerusalém. Então, quando eu me vi pela primeira vez e vi aquele público imenso, realmente a espinha gela. Você acha que se naquela época a ansiedade fosse moda, tivesse nome para as coisas que a gente sentia, porque agora tem nome, né? Antes a gente não sabia o que tinha. A gente tremia, tinha crise de pânico, tinha tudo, mas alguém achava que era frescura. Né? Hoje, graças a Deus, as coisas têm nome e se trata de ansiedade, de crise de pânico, né? De depressão. Mas aí me deu uma ansiedade muito grande, eu mal conseguia respirar. Fui me acalmando e eu lembrei, foi para isso que eu vim, foi para isso que eu estudei, aí para isso que eu vim para a vida. E aí sabe o que acontece? A gente acaba tendo um curso gratuito de como lidar com multidão. Então hoje, qualquer estádio lotado, para mim são 5 pessoas. Eu consigo lidar, assim, você consegue entender que a multidão está ali para lhe ver, para ver o grande espetáculo no qual você faz parte. Então você faz parte de uma dança, né, que as pessoas estão todas lhe olhando. E não ache você que por mais escondido que seja o meu personagem, sempre vai ter alguém vendo. Porque são 20 mil olhos, não é? 10 mil dá 20 mil. 20 mil olhos lá catando detalhes do espetáculozinho. Aquela roupa, aquela pessoa que beijou no Bacanal de Herodes, beijou fulano, que fez cicrano, que não sei o quê. Detalhes que de propósito ou não vão inclusive para as redes sociais, isso, né? Às vezes não se esperava que aquela cena fosse e vai. E pois aí... vai. A gente lembra, teve um ano que teve uma atriz, a Geusa Sena, não sei se você lembra disso, em um momento ela abria a roupa e fechava, era muito rápido, ela estava nua. Aquilo foi um escândalo. Então todos os fotógrafos ficavam esperando ela fazer e fechar. Mas aí no outro dia estava no Diário de Pernambuco, estava lá a Geusa completamente nua, não é? Então, são detalhezinhos que todos os anos são apurados, são pensados, são decididos pela direção do espetáculo para chamar a atenção. E não ache você que o Lúcio Lombardi, atualmente, ele não dirige só os atores que têm fala, ele dirige todos os atores. Todo mundo lá tem um porquê. São 50 atores em cena e todos têm uma razão de estar e um personagem e uma função clara dentro do espetáculo. Por isso que ele é tão bem feito. Muito bom. Nessa experiência dele enquanto ator, porque a gente ainda vai explorar um pouco da história dele enquanto jornalista e outras nuances, mas eu queria que você também desse uma saídinha agora para o passado dos espetáculos aqui de Caruaru. O mais recente foi o Deputas. O mais recente, Deputas. Mas antes dele teve outros, né? Muitos, são centenas. Nos ajuda a recordar. A gente tem aí Navalha na Carne, né, de Plínio Marcos. A gente tem Nelson Rodrigues, que é a Serpente. 111 foi dirigido e escrito por Emerson Davidson. Casamento Suspeitoso, que nós ficamos 10 anos em cartaz, sucesso de crítica e público. Né? O próprio Ariano Suassuna assistiu o Casamento Suspeitoso e elogiou muito o espetáculo. Então eu acho que na carreira de um ator, você ter um autor e uma celebridade como Ariano Suassuna na plateia e assistindo o espetáculo e vendo. A gente tem também tantos outros espetáculos que eu fiz parte, sabe? Tem os infantis que eu dirigi, Saltimbancos, O Mágico de Oz, tantas outras coisas que eu já fiz no teatro que a gente fica assim sem poder nomenclaturar. Porque eu até estava falando para vocês e brincando, né? Me diga o que eu posso fazer por você agora, não o que eu fiz no passado. Eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito voltado para o aqui e agora. Eu sou muito, a gente costuma dizer que é up to date. Eu sou aquela pessoa que quer saber o que está acontecendo nesse momento. O que passou foi ótimo, me trouxe até aqui. Mas não vai me levar de volta, vai me alçar para outros voos. Então eu costumo sempre pensar nisso, sabe? O que é que eu posso fazer amanhã? O que é que eu tenho de bom para amanhã? E não o que foi que eu fiz, eu não sou saudosista.
Ah, entendi. Não sou. E na questão de novo, você já escreveu, né? Você falou que já dirigiu. Já né? dirigi, isso. Aí já você dirigi. pensa em qual, como ator ou diretor você gosta mais? Eu sou ator por natureza. E eu sou diretor quando necessário. Eu sou diretor quando um projeto tão lindo que é o FETEAG existia e existe ainda, mas hoje é de outra forma, né? Tomou com outra conotação. Quando na época o FETEAG era feito nas escolas e nós precisávamos formar atores, nós precisávamos formar principalmente plateia. Então acho que todos os atores de Caruaru se colocaram como diretor, para aprender como diretor, para poder ter essa plateia próxima, esses atores próximos. Porque todos nós vamos passar. Não é? A minha geração já vem outra aí atrás. E a gente sente muita falta de novos atores, sabe? Quando a gente passar, quem é que não se substitui? Porque todo mundo vai contar a sua história, cada um é um livro. Mas aí a arte hoje, ela precisa, sabe, dessa presença da reinauguração do TEA, que foi recente, né? Uma parte dele foi reinaugurada. A gente precisa de escolas de teatro. Então, naquela época que o FETEAG... Eu não sei se você lembra, se você acompanhou, pelo menos essa é a minha opinião, e a impressão que eu tenho, que do ano passado para cá, não sei se antes, né, mas eu estou dizendo que eu me recordo, que é do ano passado para cá, as conversas que eu tenho tido com o Fábio é nesse sentido, dele estar tentando encontrar uma forma, inclusive com a gestão, né, conversando com gestores que infelizmente troca muito o secretário da Educação, agora me parece que sossegou mais um pouco, mas na gestão anterior trocava frequentemente. Mas assim, me parece que ele está construindo esse diálogo, já tem até o projeto pronto para trazer de volta esse formato. A questão é até quando, né? Isso é muito importante, né? Eu sei que o Fábio e o Arari, eles têm esse compromisso porque é o compromisso do TEA. A formação teatral é a base do Teatro Experimental de Artes. Né? Eu sou prova viva disso. Então é necessário que realmente essa conversa exista, que esse projeto volte o quanto antes, porque nós estamos perdendo. E como eu falo para você, eu não sou saudosista, a gente tem que se readaptar a tudo. Hoje se grava mais filme do que se faz teatro. E olha que filme é muito caro de se fazer. Mas nós estamos agora finalizando um longa, dirigido por Benício Júnior, não é? Que é de Luiz Felipe Botelho, o autor, que ele é ator de teatro, né? Autor de teatro. E o Benício Júnior, ele adaptou o mistério da... Nossa, perdi o fio da meada aqui agora. O mistério da Arca de Trancoso, exatamente isso. A Sheila, né, quando esteve Sheila aqui conosco, até falou. Isso. O mistério da Arca de Trancoso, a Sheila está no elenco também. Não é? Então, o Benício é muito isso, sabe? De trazer alunos, porque o Colégio Sagrado Coração tem muito isso também, de fazer arte dentro do colégio, de ensinar as crianças. Por que eu falo tanto nisso? Porque é preciso formar. A gente não pode achar que dançar na frente de uma tela de computador, na tela de telefone é arte. Não. Não é bem isso. Também é. Mas a gente tem que ser um pouquinho mais profundo que isso, sabe? E a necessidade das duas formações, né? A formação para dentro, que é uma geração nova de atores, bons atores e boas atrizes, direção, toda a parte técnica, e para fora em relação ao público, né? Exato. A gente tem que estar sempre lembrando disso, que essa formação também envolve o público, formar o público para vir para o teatro, que como você falou, que antes, né, isso tinha realmente no FETEAG, porque você mexia não só com a plateia, né, e também com quem estava produzindo a arte. Exatamente. E de repente a gente pode começar a utilizar a nova tecnologia, novo meio de comunicação para a própria arte, né? Para ressignificar. Mas existe uma coisa que é muito séria, tanto na comunicação como na arte, em especial na arte de interpretar, é que todos passarão, menos o teatro. Todos passarão, menos o rádio. Então eu sempre comparo rádio e teatro a duas coisas que são para sempre. Então podem existir milhões de novas formas de fazer arte, mas o teatro sempre vai existir, o tablado sempre vai vingar, subir no palco de madeira com o spot na cabeça sempre vai ser o melhor possível. É interessante que o nosso formato é uma releitura de rádio. Pois é, exato. Né? Por mais que se tenha avançado, né? Uma pessoa uma vez perguntou assim, tá, mas me conta o que é um podcast.
Aí a pessoa explicou, e ele já tinha uma certa idade e fez, tá, mas isso é rádio. Eu disse, é rádio com uma câmera. É rádio porque o vídeo, veja, antes era podcast, era só voz, agora virou videocast. Então a gente só está evoluindo uma coisa que já existe. Não é? E mesmo assim, se a gente tiver um apagão, se a gente tiver uma invasão de alienígenas, uma invasão zumbi, se tiver uma guerra, o que vai funcionar é o rádio. Porque tudo vai parar, tudo vai acabar, mas as ondas do rádio ficam. E tem uma coisa interessante do rádio que ele sempre consegue ser o primeiro a chegar, tem certas coisas que só no rádio você tem. Exato. Como na internet também, né? São dois meios bem importantes de se lidar, que é a internet e o rádio. Mas como eu lhe falo, a internet ela é sensível. A internet ela pode, em algum momento, ela pode quebrar. E se a internet quebrar, ela para o planeta. Não é? Mas a gente sabe que a gente tem um rádio. Então o rádio pode ser um único meio de comunicação possível no fim das contas. E nesses meios que você passou, qual que você achou mais interessante? Assim, que mais gostou? Patrick, eu sou uma pessoa de televisão. Eu nasci para fazer duas coisas totalmente diferentes na minha vida. Eu tinha 2 projetos de vida. E eu nunca optei por plano A e plano B. Não. Os 2 são plano A. Ator e jornalista. Ponto. Acabou. Eu não tinha nenhum pedido, nenhuma ideia, se não der certo aqui, eu vou para ali. Não, eu sabia que ia dar certo. E deu certo não porque eu sou rico, deu certo porque eu sou feliz. Existe uma diferença entre sucesso e querer ter dinheiro. Então, eu tenho um sucesso, consequentemente, eu tenho o meu valor. E eu tenho o meu dinheiro, digamos assim. Porque o que eu vejo hoje é muita gente querendo ser famoso, mas sem querer o ônus da história, sabe? Só quer o bônus. Não quer trabalhar, não quer estudar, não quer enfiar a cara no livro, não gosta de ler, só lê as manchetes do jornal ou dos posts. E as pessoas querem ser famosas, mas aí você pergunta qual é o seu talento. E ela fala, eu não sei qual é o meu talento. O que é talento? Nem a palavra talento ela consegue discernir o que é realmente. Então, da minha geração, eu costumo dizer que nós somos híbridos, porque eu vim de uma internet de escada. Eu vim a internet raiz, que a gente ligava depois da meia-noite, que a gente ouvia o computador ligando, né? E eu vi o processo da internet sendo instalado na nossa cabeça. Hoje a gente não larga o smartphone. Mas só que antes, a gente precisava esperar uma ligação para assinar um contrato, uma ligação para fazer um comercial. E esperava essa ligação por dias, uma carta. Nossa, que coisa mais bonita, né? Que coisa mais romântica. E que coisa mais antiga receber carta. A gente só recebe boleto bancário. Não, né? Boleto sempre chega. Agora uma carta de um parente, um cartão de Natal. Vocês lembram que antigamente as árvores de Natal elas eram decoradas com cartões de familiares que a gente recebia? Hoje não mais. E onde é que foi parar tudo isso? Ficava não só na base, como até mesmo no entorno. E entendam, né? Como eu disse a vocês, eu não sou saudosista. Eu só acho que as coisas poderiam se adaptar e melhorar, mas elas nunca deveriam sumir do mapa, sabe? Então, a questão do talento é muito importante. É preciso ter talento e é preciso ter estudo. Você pode ser muito talentoso e aí você vai estudar e você vai entender o que é aquele seu talento. E você pode não ter talento algum, mas você é tão bom no seu estudo que você pode ser um técnico sobre aquilo. Você pode ser um crítico de teatro, mas você não é um bom ator, mas você entende muito bem sobre isso. Então acho que as duas coisas têm que andar juntas. Eu queria entender como é que surgiu o jornalismo. Comunicação. Eu sou geminiano. Eu sou uma pessoa que fala o tempo todo. E o jornalismo surgiu por quê? Eu apresentava um programa de moda. Né? Esse programa de moda era na extinta TVI, não é que agora é TV Jornal, mas na época era TVI. E em um dado momento o sindicato bateu em cima e disse, olha, esse rapaz ele tem DRT de ator, mas ele não é jornalista, então ele não pode fazer matérias, ele só pode apresentar o programa. E alguns dias depois, a produtora, que hoje ela mora no Canadá, Liliane, ela chegou para mim e disse, olha, fiz a tua inscrição no vestibular de jornalismo. Eu fiz, como assim? Mas eu não pedi. Ela fez, não, mas é porque eu não quero perder o emprego, então tu precisa fazer. Depois tu me paga. Era R$90 na época. Aí eu disse, tá, vamos fazer.
E eu já tava, desafio aí. e eu já tava o quê? Há 10 anos fora da escola, né? E não tinha feito cursinho, não tinha feito nada. Vamos fazer quando elas? Domingo. Domingo quando? Domingo agora. E era quinta-feira. Se eu vou ter que acordar cedo, Pois é, vou ter que acordar cedo. E a gente foi para esse... Eu fui para esse exame não, para o vestibular, que ainda era vestibular mesmo, não tinha nada a ver com nota de Enem. Fiz o vestibular. Fiz o primeiro, acho que foi redação, né? Foram as humanas. No outro dia, no domingo, foram as exatas. As exatas foi mamãe mandou dizer, né? Isso aqui, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Mas eu me ative muito a ler a prova. Então, de repente, eu li e aí eu fui segundo lugar no vestibular. Aí passei. Nunca comprei um livro. Eu sempre fui de discutir nas aulas com o professor a respeito sobre. E sempre questionava, como eu já vinha do processo, como eu já vinha do mercado, então eu questionava o porquê, mas isso aqui não está certo, isso na prática não funciona. Qual é o nome daquilo que eu já fazia que eu não sabia? Entende como é importante o talento estar aliado ao estudo? Porque tinha coisas que eu fazia que tinha nome, e eu não sabia qual era o nome daquilo. Eu não sabia que era uma pauta, eu não sabia o que era, como era o dia a dia de uma televisão. E aí eu sempre fui muito curioso também. Então, quando eu comecei a fazer comerciais de televisão, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Porque eu perguntava, por que essa luz está acesa? Por que esse microfone está perto da sua boca? Por que tu usa um computador do teu lado? E era o pivete dos porquês. Parece que eu nunca saí dos 5 anos de idade. Né? Eu sempre perguntava, por quê? Porque, no final das contas, quando a luz estava errada e eu sabia, eu pedia para arrumar. Eu dizia, essa luz não ficaria melhor assim, não? E a pessoa fala, fica. Então vamos lá. E aí arrumava e tal. E aí você começa a ter um discernimento das coisas. Isso vai levando você para outros patamares dentro da própria emissora. Né? Tanto que eu, em alguns momentos, dirigi algumas coisas dentro da televisão também. E nessa questão, você pegou bem a transição do digital se tornar realidade. Uhum. Você sentiu facilidade por já ter experiência na televisão? Sempre. Na verdade, eu costumo dizer que a facilidade ela existiu, porque eu sempre fui muito curioso, mas eu sempre tive muito medo da internet, porque a internet ela é ativa. Se ela não gosta de você, ela diz na sua cara. Se ela quer ser grosseira, se ela quer lhe humilhar, se ela quer lhe desdenhar, ela vai lhe dizer na cara, porque as pessoas acham que se escondem por trás de um teclado. E por muitos anos não existiam leis contra essas pessoas. E hoje essas leis existem, né, graças a tantos abusos psicológicos, sociais que aconteceram, né, de bullying, de cyberbullying. E hoje essas pessoas elas podem ser responsabilizadas e quem acha que diz ou faz alguma coisa na internet está escondido, não. Todo ataque deixa rastros e hoje existe a polícia cibernética para rastrear essas pessoas. Mas na minha época eu tinha medo, sim. Os primeiros vídeos que eu postei, eu tive um canal no YouTube, eu abri um canal no YouTube, durou uma semana. Porque foram lá, me esculhambaram e eu achei aquilo muito sofrido, sofri bastante com aquilo e apaguei o canal. Então, provavelmente, quando o YouTube começou, era tudo mato e eu estava lá no meio, né, capinando. E de repente, por um ataque, eu disse, não quero isso. Porque na televisão você não sente esse ataque. Eles existem, mas é na sala de casa, então eu não vou escutar. Né? A pessoa falou, eu não gosto desse cara, tal, não sei o que, tá falando errado, tanana. E aí eu comecei a trabalhar com a internet de verdade, ganhando dinheiro, não é? E depois disso as coisas mudaram, a minha cabeça mudou. E hoje os ataques, eles continuam, óbvio, não é? Eu acho que, inclusive, dizem muito isso, né? Para você fazer sucesso na internet, você tem que ter um bom punhado de haters. As pessoas que não gostam de você. Porque senão você não viraliza nem monetiza. É um engajamento, porque as pessoas que parece que... Eu não entendo. Porque se eu não gosto de alguma coisa, eu simplesmente não acompanho. A pessoa tá lá, faz questão. É o contrário, eles fazem questão de entrar, de estar puxando conversa. Escrever. Mas vamos entender um outro lado dessa situação. Se a internet ela se diz democrática, por que eu não posso falar mal de você se eu me vejo no direito de falar? Então existe uma diferença muito grande. Quando não fere a minha honra, ok. Você pode não gostar do meu programa, você pode não gostar de mim, você pode não gostar da minha voz, você pode não gostar da minha cara, você pode não gostar de tudo.
não fira a minha honra. É a questão da liberdade de expressão, né? De fato, lá possibilita isso. Possibilita. Agora, saiba também que você pode responder pelo que vai pode dizer. responder. E aí eu vi essa semana uma coisa muito engraçada, sabe? Alguém falou pra mim, Wagner, quando alguém começa a falar alguma coisa muito absurda assim de você, ou sobre algo que você fez, manda como resposta, receita de bolo de fubá. Bem grande assim. E pronto, acabou. Receita de bolo de milho. Como fazer manjericão. Entendeu? Algo bem nada a ver. E realmente hoje eu dou risada das coisas que eu leio. Uma vez, em uma postagem do meu atual trabalho, né, que é o Caruaru no Face, alguém colocou assim embaixo, tá vendo, pessoal? Não se formem à distância como jornalistas, nada de EAD. E aí eu comecei a rir, porque é engraçado, sabe? Não é mais ofensivo, não chega. Veneno só mata se você tomar. Então não costumo mais tomar o veneno de haters da internet. Então isso é muito tranquilo, é muito natural para mim. Então as pessoas perguntam muito, falam muito, conversam muito e a gente vai levando numa boa. E eu tive experiências ótimas com a internet, né? O São João do ano passado foi uma delas. E na questão do Caruaru no Face, como é que tá? Você tá gostando? Rapaz, o Caruaru no Face para mim foi uma surpresa muito grande. Né? Acredito que 1 ano e meio, 2 anos, alguma coisa assim. Acho que faz 1 ano agora, fez 1 ano em janeiro. E trabalhar com a internet, em possibilitar realmente viver disso, foi uma surpresa incrível, sabe? E quando me chamaram para a reunião do Caruaru no Face, eu não entendi bem o que eu estava fazendo lá. Porque a gente tinha uma ideia de um portal que era policial. Mas a direção queria mudar essa cara do portal. Queria que ele fosse uma revista eletrônica, além, claro, da sua grande linha, que é o policial. Porque as pessoas costumam dizer que eu só acredito se estiver lá no Caruaru no Face. Deixa eu ir lá ver. Eita, foi verdade. Aí volta e valida o que viu. E aí eu comecei a fazer um programa de saúde, não é? Que era o CNF Saúde. Tanto que o Caruaru no Face começou a migrar para a sigla CNF, para que a gente pudesse abrir mais os meios de comunicação. E aí, dado o momento, me chamaram para apresentar o São João de Caruaru. Sim, aí antes disso, né, voltando um pouquinho à história, eu fui ver os números do Caruaru no Face. Porque me falaram, eu pensei, não quero assinar, acho que não vou, não é bem a minha cara, eu sou um cara de entretenimento, acabei de vir de um programa que passou 5 anos no ar, que era de música, de moda, de conversa, de bate-papo. Que era sobre tudo, né? Era sobre tudo, era Vila Nova, maravilhosa. E aí abriram assim para mim os números e eu fiz, meu Deus, onde é que eu assino? Porque é muito gigantesco. Quem tiver a oportunidade de ver os números do Caruaru no Face, em relacionado a todas as outras emissoras, a todos os outros portais, a tudo, é muito grande. E eu vi dali, porque eu também sou empreendedor, eu vi dali uma porta para o mundo. Disse, eu quero. Topei, assinei, e aí fui apresentar diariamente o São João, 7 horas de transmissões por dia. Daí, meu amigo, foi uma experiência incrível. Disso para mais eu não sei, porque eu comemorei 12 milhões, eu já achava muito. Mas, meu Deus, 12 milhões de pessoas viram a gente nesse período, que coisa incrível. Na outra semana era 17, na outra era 20. Aí eu parei de comemorar, que eu tava ficando meio bobão, né? Aí eu, meu Deus, peraí, deixa eu ficar quietinho, porque esse Deixa negócio... caminhar mais um pouco. Deixa caminhar mais um pouco. Toda semana eu solto um postzinho lá no meu Instagram, pessoal, que só tem 48 mil pessoas. Né? Deixa eu ir devagarzinho e tal. E de repente nós encerramos o São João com 65 milhões de pessoas. 65 milhões de pessoas. Aonde, em qual veículo eu alcançaria isso? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas para mim foi um número muito expressivo. E também houveram momentos durante essa transmissão em que eu me coloquei a favor de algumas ideias e da população. Se posicionou, né? Às vezes sendo crítico, sim. Exato, eu acho que é a nossa função como jornalista e como cidadão. Por isso que eu falo para você que a internet ela é democrática. Então a gente tem que entender quando uma pessoa tem a sua opinião e ela quer expressar sem, né, coibir, sem destratar, sem ferir outras pessoas. Isso é que é importante.
E quando a gente colocou aquelas opiniões sobre o São João de Caruaru, que estavam acontecendo certas situações por lá, isso viralizou de uma forma assim incrível. Eu acho que foi a terceira vez que eu tinha viralizado na vida. E dessa vez era aqui e agora. Né? Então foi uma experiência maravilhosa. Por isso que eu falo para você que a internet ela foi fácil. Eu só tinha medo dela. Hoje eu não tenho mais. Por ter trabalhado muito essa questão psicológica, sabe? De ter feito muita terapia também. Eu acho que terapia todo mundo deveria fazer. É algo importante. Não, é verdade, né, Paulo? É a questão da internet e querendo ou não, os números do Caruaru Face, querendo ou não, é a página que comunica com o Caruaru. Quando você... porque é muito difícil você... Hoje em dia, a internet comunica muito com nicho. Você consegue falar com determinados setores. E o Caruaru no Face, querendo ou não, consegue falar quando você vê a roda de mototáxi, você vê no ponto de ônibus, todo mundo falando dos mesmos assuntos e falando o que viu lá. Pois é, e a nossa chegada no Caruaru no Face foi para também poder comunicar com o mundo. Sempre eu apresento o Giro de Notícias primeira edição e a gente sempre tenta mesclar, sabe? Uma notícia daqui, uma notícia dali, outra notícia da acolá. O que é aqui e acolá? É Pernambuco e outra do mundo. É do Brasil e outra do mundo. Porque as pessoas para precisam... ir ganhando esse espaço lá fora também. Porque, na verdade, Paulo, nós estamos na internet. Então, se não algo tem limite não para existe. alcance. Se algo viralizou na internet, então por que eu não vou falar sobre isso? Porque o exemplo da China pode ser o exemplo daqui. Eu não vou repetir o mesmo erro que a China cometeu, que aconteceu. Um exemplo, a gente vê que, vez ou outra, de uma forma bem menor, sorte nossa que do Brasil, vez ou outra acontece um ataque em escola de algum aluno que entra armado. Nos Estados Unidos isso acontece direto. E essa semana criou-se a primeira escola que eles criaram uma parede de proteção que transforma a sala de aula. Sim, eu vi eles. Né, você viu eles puxando, que é uma parede de ferro que não deixa as balas passarem. Ou seja, por que aquilo não pode ser replicado no Brasil, se isso também acontece por aqui? Sabe? Por que eu não vou falar de Natal, que é tão próximo da gente, os ataques terroristas estão acontecendo no Natal? Por que eu não posso falar sobre? A gente pode sim. Se está na internet, é assunto nosso. Se fala sobre humanidade ou sobre extraterrestres, é assunto nosso sim. Por que não falar? A gente trata muito isso. Até um dia desse, no nosso editor, o Lucas, ele falou, mas tu só vive falando sobre Fernando Noronha, não é? Eu fiz, rapaz, sabe por quê? Porque tem pessoas da gente daqui que estão lá e Fernando Noronha é nosso. É Pernambuco. E as pessoas não falam de Fernando Noronha. Parece que isolam a coitada da ilha lá. Ou então, você fala muito sobre a guerra da Ucrânia. Falo sim, porque a gente não quer que se repita. A gente não quer que outra guerra parecida venha para perto da gente, ou que essas coisas estranhas e absurdas e que são inerentes ao homem, né, de brigar, de discutir, de se agredir, se repitam por aqui também. Então, por que não falar? Você falando da questão das redes sociais e dos números, né, do Caruaru no Face, o Patrick puxou para o blog, eu me lembrei da minha questão com o blog, né? Uhum. Porque eu creio que você se lembra, antigamente eu fazia publicação impressa, jornalzinho. Exatamente. E aí migrei para o blog. E o blog para mim era o bastante, porque a partir do blog, dali o restante ia. Talvez até o YouTube, que eu cheguei a começar também. Aí o Patrick veio e começou a me alertar, né, em relação ao Instagram e em relação às outras redes. E o Instagram também deu uma acelerada grande e o material, né, que a gente foi produzindo para o Instagram também ficou muito bom. E esse ano, foi o finalzinho do ano passado, eu não lembro, mas está com poucos meses, aí ele começou a me cutucar com o TikTok. Uhum. A primeira coisa que eu pensei em relação ao TikTok foi o quê? Eu vou dançar? Dancinha. Aí brincava com meus filhos em casa. Eu digo, olha, o meu amigo, o que trabalha comigo, faz comigo o trabalho do blog, ele está dizendo que é pra gente dinamizar, passar pro TikTok e tal. Eu não sei como é que eu vou fazer, se é que alguma dancinha que simbolize a cultura ou que fale do... E fiquei assim, né? Até a gente começar. E começou... E, inclusive com a direção dele, né? E eu fui tendo esse susto seu. Eu digo, meu Deus, eu no TikTok, que danado eu vou fazer no TikTok? E até que os números foram surpreendendo, né? Não só em relação a quem estava acompanhando, seguindo. E eu fui tendo essa percepção, né? Quando bateu 10 mil e ele me avisando, Paulo, 50 mil.
80 mil, eu digo, meu Isso é- Deus, onde é que nossa, está muita vindo isso? gente, né? 100 mil, eu digo, meu Deus do céu, isso nunca aconteceu com... Aqui, Mas é, aqui a página, aqui, notícia. ó, 513 500 mil. K. A notícia que mais viralizou foi essa, 1 1 milhão, milhão e 300. 300 mil pessoas. Veja que coisa incrível. O que eu acho interessante É, também, Paulo... E a gente não tem controle sobre isso, Não, né? não Porque tem tem coisa nenhum. até que ele disse, ó, vamos gravar sobre tal, que vai dar. Não dá. Não dá. E de repente você solta algo aqui. A gente nunca dispara. sabe o que vai viralizar, porque a gente nunca sabe o que vai tocar no coração do outro. Isso é muito bom, Não é? né? Porque E deixa essa O que é espontaneidade. interessante é que o seu trabalho, a gente hoje consegue ler o seu blog e tal qual acontece com o Caruaru no Face, a gente conta algo sobre política, a gente quer ouvir a opinião de Paulo. Vamos lá, vamos ouvir. Será que é isso mesmo? E a gente para te ouvir. Então isso é um trabalho de formiguinha, sabe? Um trabalho Pois diário. é. E Você graças vai a fazendo Deus tem. Um trabalho dado certo. incansável que você está sempre na Câmara de Vereadores, né? Você está sempre buscando a notícia, você está sempre sendo imparcial com tudo que acontece ali dentro, porque a gente sabe o quanto é difícil, não é, ser imparcial, o quanto é difícil criar sua própria linha editorial. Não é? Então você vem fazendo isso com grande maestria. Parabéns. Muito obrigado. Eu quero pegar na mão dele agora, eu sei que ele não gosta muito disso, e puxá-lo para trás de novo, porque tem uma coincidência. A gente está em que mês? A gente tá em março, né? Estamos em março. É, março. E que dia? Que o programa está sendo gravado hoje, né? Ele não hoje é vai dia hoje 20. para o ar. Hoje é dia 20. Ah, já sabe onde é que eu vou chegar, né? Sei, 2017. Em 2017, no dia 22 de março, rapaz, esse menino deu um susto na gente. A cidade, que isso também tem um lado bom, né? A cidade, de repente, parou com uma notícia, né? Que notícia foi essa e o que você recorda, né, desse período? Eu morri. A notícia é essa. Não é? Basicamente era isso. Trabalhávamos junto, inclusive, na época. Trabalhamos né? juntos na época. E eu saí pra gravar. Não, eu saí pra academia. Era uma terça-feira. E eu também tinha gravação no programa. E eu comecei a passar muito mal na academia. Comecei a ficar sem respirar, passando mal. De repente eu desfaleci. Daí então foi só ladeira abaixo. Né? Eu já contei essa história algumas vezes. Da academia eu fui parar em alguns hospitais. Acabei, graças a Deus. Saiu a notícia, inclusive, né? Saiu a sim, notícia porque que ele antes- tinha vindo a óbito. Isso. Não, saiu 5 vezes nessa notícia, né? Me mataram 5 vezes. Inclusive colegas de trabalho me mataram. Né? Saiu áudios de pessoas falando que eu tinha morte múltipla de órgãos, uma coisa assim. Enfim. Era bem grotesca a situação. Depois que eu voltei, eu fiz, nossa senhora. Mas aí, todo mundo aguardando, né? O momento vai morrer, não vai morrer. Não morri, tô aqui. Mas foi bem trágico. Foi uma situação que hoje em dia parece que foi um grande sonho. É uma coisa assim muito distante de mim, sabe? Porque eu adoro viver, amo viver. E aquele momento, E você passa muito isso pra gente também, né? Que ele conhece, convive, ou lhe assiste. Né? isso, Transmite vida e... eu sou muito coerente em quem eu sou. Então eu jamais criei um personagem na televisão. Eu jamais fui outra pessoa na televisão. É o que tem para hoje. Quer consumir, estamos aqui. Se não, canal tá livre para você mudar aí. Controle remoto serve para isso, não é? E naquele momento, em 2017, eu estava num momento muito bacana da minha vida. Eu não costumo dizer que era o melhor momento, porque o melhor momento é hoje, é aqui, agora, é estar nesse podcast. É sempre o melhor momento. E eu passei muito mal. Eu tive um problema grave no pulmão, que foi infiltração pulmonar, né, que eu estava morrendo afogado de dentro para fora, por conta de algumas bactérias que eu estava no pulmão e não sabia. E eu entrei numa situação que se chama SARA, insuficiência respiratória aguda. É como se fosse uma grande Covid, só que em 2017, quando a Covid não existia. E eu tive todos os sintomas de Covid e fiquei 1 mês e 17 dias na UTI. Fiquei 1 mês, quase 1 mês, eu acho, 1 mês em coma. Que é aquela sensação de sufocar mesmo. Eu não respirava, porque eu não tinha pulmão. Era tudo água. Né? Então eu estava morrendo afogado, literalmente. Era a sensação de morrer afogado. E eu fiquei 1 mês internado. E quando eu acordei, que aí vem o grande boom, sabe? É você entender que está internado, porque no primeiro dia que eu acordei, eu levantei e tentei sair do hospital. Né? Então foi bem louco isso, porque eu não tinha consciência do que tinha acontecido. Porque quando as pessoas falam que alguém entrou em coma,
acham que a gente dorme, mas não é. Eu fechei o olho aqui e abri o olho em outro lugar. Então eu passei um bom tempo, não é, vivendo uma outra história, uma outra situação, que inclusive já virou roteiro de filme. Né? Na verdade vai ser algum dia um livro, mas uns amigos me convenceram a transformar em roteiro de filme. E aí o roteiro se chama Armadilha, não é, que é do cineasta Helder dos Anjos. E então eu passei um mês realmente vivendo uma outra situação, mas voltei, fui muito bem tratado. Eu acho que a gente tem que realmente valorizar muito o SUS. Muito, mas muito mesmo. Porque não é porque era eu que estava lá. Eu vivi 1 mês e meio no hospital e eu vi que o tratamento era bom para todo mundo. Então, mais uma vez, eu sempre que alguém me pergunta sobre isso, eu enalteço a direção, enalteço o Hospital Mestre Vitalino, e que bom que temos ele. Porque só morre se Deus quiser. Se Deus quiser, vai morrer. Aí Deus leva. E o carinho da volta, né? Porque... Rapaz, foi incrível, porque assim, a minha casa, ela se abriu para todo mundo, sabe? E eu sou uma pessoa que respeita todas as religiões. Eu acho que tudo que leva a Deus, tudo que leva a uma energia, tudo que leva a algo de bom, seja bem-vindo, axé, venha, amém, glória, crê em Deus Pai, é isso. Então, eu recebi todo mundo na minha casa, e todo mundo falava, você é um presente de Deus, você edifica a fé. Inclusive, quem acha que oração não faz efeito sim, viu? Oração a gente sente. Quando você ora para alguém, é como se a sua energia que viesse emanando para quem você está orando, e a pessoa vai melhorando. E não é só de saúde, não. É melhorando como ser humano, como pessoa. Então, acho que oração, seja ela qual for, como for e de que religião for, vale a pena para quem está orando e para quem está recebendo. Antes de passar a bola para você, essa fase, né, que você falou aí, de oração, a frase, e de fé, interessante como tem tudo a ver com o tema do programa hoje, né, com o especial que a gente está falando, que é a paixão. Paixão de Cristo. Porque aí remete também àquela cena principal que todo mundo espera, que é a da ressurreição. Né? Então, de alguma forma, sim, você foi trazido de volta. Exato. E que bom que é em glória, né? Porque não ficou debilitação e nem também, dali em diante, foi um período, digamos, de declínio na sua vida. Muito pelo contrário, o seu retorno foi... Pois é, como eu falei, eu adoro viver, e eu já tinha assinado o contrato para a Paixão de Cristo quando eu sofri o ataque. Então, foi lindo, porque eram os 50 anos da Paixão de Cristo, eu não estava lá, e o meu irmão foi receber o prêmio por mim. Não é? Então, Robson Pacheco, Nena Pacheco, a família Pacheco sempre muito, muito carinhosa comigo, porque são quase 25 anos de espetáculo. Não é? Então, a gente passa a viver em comunhão com essas pessoas. E aí eu lembro de uma coisa muito bonita que Robson me disse quando eu acordei. Nena Pacheco, que é a irmã de Robson, ela foi direto para o hospital. Então ela foi uma das primeiras pessoas que eu vi assim que eu acordei. E eu perguntava para as pessoas que dia é hoje, e as pessoas não me falavam, porque era uma sexta-feira da Paixão. As pessoas sabiam que eu era ator da Paixão de Cristo e que eu ia entrar em desespero por não ter estado lá. E aí quando ela chega, ela conversa um pouco comigo, ela faz, olha, Robinho mandou o seu cachê, viu? Que coisa, hein? Aí eu disse, como? Que digno. Aí ela disse, não, você trabalhou na Paixão de Cristo, sim. Você nunca deixou. Então eu costumo dizer que são 25 anos, porque mesmo em 2017 eu estava lá. Então se você buscar lá nos contratos da Paixão de Cristo, o meu está lá e foi honrado. Então, assim, são coisas que são impagáveis, sabe, Paulo? São carinhos que são impagáveis. São situações que eu nunca vou conseguir. Eu acho que a gratidão, ela vai muito além de um obrigado, de um tapinha no ombro, sabe? A gratidão, ela está aliada à lealdade. Então, a gente tem que ser leal às pessoas. Mesmo não estando perto, mesmo não as vendo sempre, mas a lealdade tem que estar sempre presente. Então eu acho que é isso. Eu não fui, lá vai eu de novo, eu não fui na sua casa, mas não me esqueço, né, de estar lhe aguardando lá na fundação e daquele abraço. Eu lembro. Daquela sua entrada, né, foi realmente muito revigorante, inclusive, e inspirador. Vai lá.
Não, basicamente a gente já está encaminhando para o final, já está dando Já? tempo. Já. Vixe, Maria. Eu queria saber da questão de projetos futuros. Muito Você bom sempre essa tá sensação, né, de ter uma passado pessoa rápido. que sempre vive o agora, como é que você pensa... Projetos futuros, vamos Olhar lá. para o horizonte, né? Ele é muito do presente, Eu sou muito mas... do presente. Eu estou poupando. eu aprendi com a pandemia que é preciso poupar para não ser pego de calças curtas, não é? Eu acho que eu estou muito bem onde eu estou agora. Eu estou numa casa maravilhosa, que é o Grupo GNC. Né? Eu estou muito bem na TV Asa Branca, eu estou muito bem no Caruaru no Face. Eu sou muito acolhido profissionalmente, pessoalmente, aonde eu estou. Então, eu pretendo ficar lá por um bom tempo. Então, projetos para o futuro é ser feliz, continuar saudável, fazer muito exercício físico, beber muita água, né? E ver o que vai acontecendo, sabe? Porque, assim, eu não vou cair naquela mesmice de que, olha, eu estou com um projeto novo, mas eu não posso contar agora. Isso é tudo conversa, papo fiado que não tem trabalho. Né? E eu tenho um trabalho, sim, que eu adoro, que eu gosto muito. Realmente, nas artes cênicas, eu estou, no momento, finalizando um filme com o Benício Júnior. Nós temos um curta que teve uma pausa aí, que foi aquela mesa. Né? A gente tem um projeto do filme, que é o Armadilha, que é baseado na história do meu coma. Né? E aí conta realmente o que se passou do outro lado, não desse lado, né? Contra o lado mais espiritual da coisa. E por mais, eu acho que é isso, sabe? É ser feliz, agradecer todo dia por estar vivo, saudável, bem, sorrindo, podendo estar ao lado de amigos, dando entrevista para pessoas incríveis como vocês, estando do outro lado, né? Respondendo a perguntas, não fazendo perguntas. E é isso, eu acho que para todo mundo que pensa em projetos futuros, a gente tem que ter, claro, você tem que ter uma meta, o que é que eu quero para minha vida. Mas não esquece do agora, não. Aqui é tão gostoso, é tão bom estar vivo. Tanta gente que morre sem nem perceber. Então, que bom que a gente está percebendo, ó, que aqui é carne, aqui é osso, tá vivo. Vale a pena viver, vale a pena respirar. E que bom que a vida tem problemas para a gente poder solucioná-los, viu? Falando nisso, vamos dar uma passadinha lá no CasaCast, né? Para o sim. pessoal, onde a gente faz esse programa muito confortável. Aqui, só é clicar no ícone da CasaCast, vai abrir o Instagram, tem aqui o linkzinho. Tá logo o ingresso aí bonitão aí na frente, ó. Aqui. E o Insta dele, eu não sei se tá já no ponto também do Wagner. Não, do Wagner. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Será aí? Que é qual? Wagner com 2 N's. Ah. Só vai ter eu mesmo. Não, 2 N's. N's. Ah, Olha ali. Não disse? Pronto. aqui. Coincidência ou não, Olha é o aí. primeiro ali da... Ator, Muito obrigado por me jornalista, seguir. produtor, diretor. Não falou nem ainda o aspecto da moda, mas também Pois está é, presente em tudo, tá né? A moda, a presente, elegância. Isso. Olha ali bom a Duda gosto. Reis, Heriberto Leão. Muito Na questão bom. de entrevista, você gosta muito de entrevistar as pessoas? Volte um pouquinho a minha bio ali para você ler o que está escrito. Leia ali, por favor, Paulo. Jornalista, ator, apaixonado por gente e boas histórias, além de estudante do metaverso digital. Pois é, eu adoro boas histórias, adoro conhecer gente, adoro ouvir. A grande virada do jornalista é ouvir, não é falar. Escute as pessoas, escute as histórias. E aí sim você conta uma boa. Você recorta e conta. Porque tudo não passa de um recorte. Mas recorte com segurança, sendo sábio e principalmente sendo honesto, sabe? Acho que a honestidade é um grande poder do jornalismo. E é o que a gente vem brigando tanto, né? Para que as pessoas respeitem os jornalistas e entendam que quem faz fake news não é jornalista. É uma outra coisa, é uma outra história que não vale nem um podcast. Pois é, a boa de hoje foi ouvir o Wagner, né? As histórias dele e estar podendo realizar mais um grande programa, não é isso, Pedro? É verdade. E é com esse pensamento que a gente encerra o programa de hoje. Então, até a próxima.